possamos, nesse instante, elevar nosso pensamento até Deus, trazendo a imagem desse mesmo Mestre em nossa tela mental, assentada no jardim de nosso coração, a acolher-nos e amparar-nos diante de nossas dificuldades, para que na noite de hoje possamos, a partir do estudo que nos apontará ferramentas para acolhimento daqueles que nos buscam na casa espírita, exercer para eles não o papel de simples detentores da verdade, mas, sobretudo, o papel daqueles que, estabelecendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, consigam penetrar no profundo de seus sofrimentos e traduzir em amor o gesto de acolhida e de cuidado a cada uma dessas irmãs e desses irmãos que sofrem, que nos acorrem. Seja conosco, então, e a tua permissão para darmos por início o estudo dessa noite. Que assim seja. Bom, gente, mensagem forte, né? Já podia terminar por aqui. Mas não, a gente tem muita coisa para falar. Boa noite, Bárbara, tudo bom? Vendo você agora aí. Boa noite. Eu vou falar com vocês, eu não vou ficar mostrando os slides toda hora, não. Em alguns momentos eu vou mostrar, em outros eu vou estar descompartilhando aqui a tela. Eu consigo compartilhar, não consigo, gente? Consigo. Então, o que eu vou estar mostrando para vocês é justamente alguns slides que a gente trabalhou numa oficina, e por isso mesmo eu digo para vocês que, na verdade, não daria para passar todos esses slides, porque foi uma oficina de 4 horas de duração, justamente mostrando a estudantes e médicos formados em medicina de família e comunidade como estabelecer a abordagem da espiritualidade em um contexto de escuta ativa e de acolhimento daqueles que nos acorrem. E aí, o primeiro slide que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo já colocar em tela cheia aqui para mim, porque daí fica mais fácil depois de eu compartilhar aqui no Meet. Eu já vou trocando, vou trocando a janela, isso mesmo, já está aqui. Então, eu estou já colocando aqui o compartilhamento para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo entrar no modo de apresentação. Acho que agora vocês estão vendo, né? Esse aqui é um slide que a gente está no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, né, segunda edição de 2019, que mostra justamente o entendimento que a gente tem da integralidade biopsicossocial na geração do processo de saúde e doença. Na verdade, biopsico-sócio-espiritual, né, porque a gente entende que a realidade do adoecimento é algo muito mais amplo. De forma que, quando a gente observa uma pessoa que está hipertensa, ou com diabetes, ou que fuma, ou que esteja em depressão, obesidade, dislipidemia, e aí que podemos elencar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de processo de adoecimento, a gente entende que essa pessoa, né, só está mostrando aqui em cima a ponta do iceberg, aquilo que está boiando para fora do oceano. E a gente sabe que o gelo, quando boia na água, 1/10 desse gelo fica do lado de fora. 9/10 desse gelo fica aqui por baixo. E por baixo desse processo de adoecimento, que é a ponta do iceberg, o que a gente tem? Medo, culpa, violência, problemas com dinheiro, mágoa, exploração, drogas, valores, problemas com os filhos, lutos, resiliência, problemas na família, problemas de infância. Tudo isso aqui é parte do processo de adoecimento, que a gente às vezes oculta, joga para baixo do tapete, ou no exemplo aqui do iceberg, joga para baixo do oceano, e a gente vê que aqui por cima é que fica só aparecendo, quando a gente esconde aqui para baixo, o que brota aqui em cima é justamente aquilo que a gente convencionou chamar de processo de adoecimento. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente começa a entender que a doença é algo muito mais complexo. E por isso a gente precisa abordar a doença de uma forma muito mais ampla. Então, nesse sentido,
eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu queria que vocês ficassem muito à vontade, a Bárbara sabe disso, Claudinha também, queria que vocês ficassem muito à vontade para estar conversando comigo acerca de no trabalho do trabalho de acolhimento de vocês dentro das casas espíritas. Primeiro de tudo, eu queria que vocês me sinalizassem aqui. Quem de vocês faz trabalho de atendimento fraterno e de acolhimento nas casas? Só dá uma sinalizada, dá um joinha, ou levanta a mão, já quer saber. Opa, beleza. Bastante gente aqui. Muito, acho que quase todo mundo, né? Pelo menos sinalizou aqui, né? Muito que bem. Então, a gente já sabe que isso é algo que vai para vocês em termos de pergunta. O que eu quero perguntar é para vocês, o que que significa, podem escrever no chat, como podem falar aqui, tá? Ser um voluntário que trabalha nesse processo de acolhimento para vocês. O que que isso significa? Por que que vocês fazem isso? É o que ficou faltando fazer na casa espírita e sobrou para vocês? Por que que vocês estão fazendo isso quanto papel? O que que vocês entendem desse papel que vocês estão estabelecendo? Bem rapidinho. Eu vi que a Maria Helena levantou a mão. Se você quiser falar, Maria Helena. Ninguém quer falar? Só está todo mundo refletindo? Cláudia, pode falar, querida. Eu acho que a gente, quando vê a dor do outro, o nosso problema fica tão pequeno. Se alguém está passando por... Se nós estivermos passando por um problema, ele fica muito pequeno. E essa troca de energia com o outro, você vê que melhora o outro com a sua palavra, o abraço que você faz quando visita uma pessoa, levando a palavra, o evangelho, isso volta para a gente com uma energia muito boa. É isso que eu sinto. Uhum. Então, eu vou colocar aqui uma palavra, vou colocar a palavra troca, né? A Aparecida colocou no chat também que faz porque pensa que é importante ouvir as pessoas, ouvir é uma forma de acolher. Então, vou botar aqui também a palavra escuta. Então, troca, escuta. Natália participa do atendimento fraterno, pessoas tentantes de suicídios, tentantes enlutados. É importante ter um lugar para falar abertamente sobre os seus sentimentos sem serem julgados, né? Poder ouvir e acolher. Então, vou botar a palavra última, que é diferente das demais, você já falou de escuta também, vou botar acolher aqui como processo, né? Acho que várias outras palavras, elas podem ser elencadas aqui, e eu queria que vocês ficassem atentos a cada uma delas. E aí, o que eu vou perguntar para vocês agora é o seguinte, o que você... Bacana, Aparecida, que legal esse trabalho no CVV, é fundamental. E aí eu pergunto para vocês, o que você espera, seja no CVV, no acolhimento na AME, no acolhimento na Casa Espírita, de você mesmo enquanto pessoa? A Cláudia já meio que começou a colocar, né, uma troca no sentido de que, na medida em que ela escuta, ela também se sente escutada, se sente vista, se sente acolhida, né? Mas alguém espera mais alguma coisa? Né? O que você espera de você? Quando você, sei lá, vou entrar hoje na minha casa para fazer o trabalho de acolhimento, o que eu espero de mim aquele dia? Né? O que eu vou analisando, vou pensando? Pode falar, Aparecida. Eu penso que essa é a ideia para mim de estar fazendo o curso, de dar a minha parcela, a minha cota de contribuição enquanto pessoa, né? A gente está aqui nesse mundo para servir, né? É uma meta nossa, que é a do Cristo também, de ser um servidor, de auxiliar o outro, e auxiliando o outro, a gente se auxilia também, ouvir, né? É muito importante para as pessoas serem ouvidas. E sim, o acolhimento, a proposta do CVV, eu estou aprendendo, né, que eu estou fazendo curso ainda, e estou achando maravilhoso, porque o que você está falando aqui hoje, eu tenho ouvido lá, essa coisa do acolher, as pessoas precisam ser ouvidas,
Sim, né? E o ouvir é o acolher, sem julgar, né? Sem julgar, mas ouvir, ter essa empatia, compaixão pelo outro. A minha ideia é essa, é cumprir o meu papel, porque eu vim para esse mundo para quê, né? Para servir, é auxiliar. sim. E eu vou já emendar uma terceira pergunta, né, que você já respondeu, e não precisa ser você, pode ser outro que responda também, entendendo que você já começou até a responder isso também. O que que vocês acham que esse trabalho, né, eu perguntei o que que vocês esperam do trabalho, né, quando vocês chegam no trabalho, o que que vocês esperam dele? Mas eu vou perguntar ao contrário, o que que vocês acham que esse trabalho espera de vocês? Você já começou a falar, né, Aparecida? Não julgar, empatia, compaixão, mas Cláudia pode falar também. Eu acho que é evolução espiritual, crescimento espiritual. Nosso próprio crescimento e evolução. Isso, evolução. E, como a Aparecida falou, seguir os ensinamentos de Cristo, né? Uhum, Pensar no próximo. E com isso gera contribui para a nossa evolução. Deixar de pensar só na gente. verdade. Vocês viram que a mensagem inicial encaixou bastante bem com isso que vocês estão trazendo, né? Exatamente sobre isso. A gente vai tentar dissecar ela aos pouquinhos aqui na fala da gente. Márcia falou de estudo e responsabilidade. Leonardo, pode falar. O que que você acha aqui? Complementando isso mesmo que ela falou, que eu acho que tem muito a ver com a ideia da pedra rolada no rio, né? E a pedra só se desbasta e fica perfeita quando as imperfeições se encontram. É isso aí. É isso aí. Exatamente, a gente precisa, o que a gente chama de lapidação espiritual, né? E tem um colega que usa um termo que eu acho muito bonito, que ele fala de mineração espiritual, que a gente, tal como a gente chega na beira do rio para tentar pegar um grama de ouro, fica ali peneirando, peneirando, peneirando toda aquela areia, até achar aquela pepita, né? A gente vai fazendo isso com a gente também, né? E é importante que a gente se dê conta de que a gente é também essa terra, é também essa água, não é só a pepita de ouro. A pepita é o que a gente acha lá e dá valor. Mas todo o restante é parte do processo, né? Todo o restante, sem aquele restante em torno, não teria o ouro ali no meio, né? E é isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente se coloca numa posição, muitas das vezes, de indignidade, de achar que a gente precisa estar preparado para fazer alguma coisa, quando, na verdade, a gente é convocado a trabalhar com o carro em movimento. A gente tem que consertar o carro com ele em movimento. E está tudo bem, é isso mesmo que é para ser feito, porque é justamente nesse processo do rio correr, como você bem disse, Leonardo, que a gente vai fazer o nosso processo de aprimoramento. Mas é muito bom também a gente saber, né, alguns componentes aqui, né, do nosso processo de aprendizagem, né? É importante a gente ter consciência do que a gente precisa estabelecer em termos de tratamento, né? E aí eu queria que, eventualmente, vocês me trouxessem algum caso emblemático, assim, alguém tem algum caso, sempre, não precisa citar nomes, mas eu gostaria de ouvir da parte de vocês. Alguém tem algum caso nesse momento que gostaria de partilhar muito rapidamente, que foi um caso que, nossa, me deparei com isso e não sabia como lidar, ou como fazer, ou o que dizer nesse momento? A gente poder trabalhar em cima dele? Se não tiver, eu tenho meu caso aqui guardado, fiquem à vontade. Opa, Ellen, bacana. Quer compartilhar com a gente? Fica à vontade. A Aparecida também levantou a mão. Deixa a Ellen falar um pouquinho. Deixa ela falar. Pronto. Quando essa questão ela acontece dentro da nossa casa. Recentemente, o meu filho adolescente, ele, entre aspas, tentou suicídio. E aí você coloca em prova todas as questões teóricas, né, que você tem e a sua fé. Porque você não tem palavra para dar para aquela pessoa. Você precisa reorganizar por dentro tudo isso que você tem de
entendimento que não é bem um entendimento, porque nós somos bebês, né? Tentando aprender. E quando nós estamos próximos de alguém que é parte da gente, tudo isso acaba indo assim para o espaço. Você se sente perdido para reorganizar as ideias e trabalhar dentro da sua casa essas questões. Sim, Ellen. E eu espero que, assim, um pouco do que a gente consiga estar trazendo aqui nesse momento, consiga te auxiliar também nesse contexto, nesse processo, tá? Não consigo mensurar a dor que te foi, o que representou esse processo para você, mas tenho certeza de que é uma dor que tem que ser validada, tem que ser considerada, e sou muito grato de você estar partilhando isso aqui num grupo aqui protegido, sim, verdade, né, mas um grupo ampliado, aonde tenho certeza que as pessoas também estão disponíveis para te ofertar toda a escuta de que tu precisa para estar lidando com isso, viu? Aparecida, você queria falar também? Rapidinho, eu estou aqui incrível assim, né? Como a espiritualidade trabalha e tudo converge. Eu ia falar exatamente o que ela falou. Eu passei por esse processo, isso é um dos motivos que eu estou no CVV, só que foi com a minha sobrinha. Uhum. Problema emocional, namorado, tinha outros problemas também, e eu levei um susto, porque ela estava sempre na minha casa com a minha filha, ela inclusive tinha ido, estava naquela semana na minha casa, um conflito muito grande, eu e minha filha dando sustentação, e eu não conversava muito com ela, inclusive levei para a casa espírita que eu frequento, ela começou a tomar passe, mas ela tentou suicídio. Ela saiu, falou que ia sair, e ela voltou. A sorte que o chumbinho, não ela tomou chumbinho, mas olha, começou a passar mal na minha frente. Aí eu estou ouvindo a Ellen falar, e ela disse que foi o filho, né? É um baque, a gente fica sem saber, mas graças a Deus, ela hoje está bem, se recuperou, fez tratamento psicológico, mas é um baque que a gente leva. Gente, assim, é uma condição que não é fácil, obrigado a partilha também, Ellen, porque a gente está falando de uma condição, né, que reflete, neste momento, uma realidade de uma tentativa de suicídio a cada 20 minutos na humanidade. Tá? É o que a gente vivencia. Significa que, ao final desse estudo, 3 ou 4 pessoas vão ter tentado o suicídio em algum momento, né? E aí, justamente em função disso, eu queria compartilhar com vocês essa historinha que está aqui. Deixa eu só colocar em modo de apresentação para que vocês vejam. E pode me interromper, gente, se vocês... Porque agora eu não consigo ver vocês quando eu vejo aqui essa história, tá? Eu vou mostrar uma outra história que poderia redundar numa tentativa de suicídio também, mas mostrar o que está por detrás, muitas das vezes, desse processo, o que a gente, poxa, numa circunstância limite como essa, o que a gente tem que estar abordando da pessoa, do paciente, daquela pessoa que me acolhe, do meu familiar que se encontra nesse contexto, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com um acrônimo, né, de 4 letrinhas que a gente chama de SIFE, S-I-F-E, sentimentos, ideias, funções e expectativas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dessa moça, Dona Cândida, né? O médico vem para ela e fala assim, olha, seus exames estão cada vez melhores, Dona Cândida, em breve você irá se recuperar deste tumor. Isso aqui podia ser nós na casa espírita, né? Falando com uma pessoa que está com câncer e a gente tentando animá-la nesse sentido. A gente não precisa necessariamente falar dos exames, a gente pode mostrar para elas que na medida em que ela está lá frequentando a casa, que ela vai estar se tornando cada vez melhor e que com isso ela vai melhorar. Isso pode ser a nossa fala. E aí vem a fala do marido dela que está do lado dela. Ah, a Cândida é uma mulher de fé, sempre foi muito correta. Deus vai abençoar nossa vida com essa cura. Essa é a expectativa do marido, que vive do lado dela e quer dar a entender de que ela tem muita fé. Mas será o que está passando na cabeça da Cândida, gente? Será que a Cândida está tão animada assim? Olha o pensamento aqui, olha as ideias na cabeça dela. E aí vem o I dos ideias, quando a gente está no CIF, né? Não mereço. Meu marido é bom, mas sou impura desde que aconteceu na casa do meu tio.
eu só tinha 12 anos, não sabia o que fazer. O que vai acontecer se meu marido descobrir? Isso aqui é baseado em fatos reais, tá, gente? Os nomes são fictícios, tá? Mas é uma pessoa que sofria de um câncer, tá? E lembra da história da doença? O que está por cima lá é a pontinha do iceberg, né? E ela trazia uma culpa dentro dela por ter sido violentada aos 12 anos de idade dentro da sua casa pelo próprio tio e irmão de sua mãe, né? E por conta disso ela alimentava essa questão, não contava essa história para ninguém, era a ideia que ela estava lá no oculto, dentro da cabecinha dela, e isso fazia com que, fez, né, de alguma forma, com que essa culpa, de alguma maneira, mexesse no imunitário dela e ela desenvolvesse um câncer. E ela já estava melhorando no câncer, ela já estava começando a ficar melhor, e essa expectativa do marido em cima de ser uma mulher que está ali do seu lado, uma mulher fiel, e de fato ela é, não vai mudar em absoluto nada a condição dela, o que aconteceu com ela antes, mas ela se sentindo indigna, se sentindo culpada, se sentindo colocada para baixo. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que ter quando acolhe alguém dentro da casa espírita, ou acolhe uma pessoa em condição de adoecimento, é a gente perguntar para nós mesmos, né, na medida em que a gente vai ouvindo, quais são os sentimentos que essa pessoa está trazendo aqui para mim? Qual é a ideia que ela tem desse processo de adoecimento? O que ela acha que está por detrás do adoecimento? Porque ela pode ter câncer e não necessariamente isso ter a ver com uma culpa, um castigo, alguma coisa que ela está colocando, e na verdade não é, né? Quais são as funções, o que ela espera, né, em termos de recuperação desse processo? Será que ela espera uma boa recuperação? Será que ela... quais são as expectativas que ela tem frente ao seu processo de melhoria? Esse é um exemplo. Eu vou dar outro exemplo aqui, falando aqui de relação de pais e filhos. Alguém quer falar? Pode falar, fica à vontade. Domingos, dá licença que o slide não passou para o próximo. Não passou das ideias? Não. Espera lá, deixa eu só ver, deixa eu interromper o compartilhamento aqui para vocês. Vocês estão vendo aí ideias agora? Sim. Tá, deixa eu passar o próximo agora. E agora? Certinho. Foi, né? Uhum. Tá ótimo, então. Eu vou voltar para o modo eu acho que eu vou deixar nesse modo mesmo. Vocês estão conseguindo ver bem nesse modo? Sim. Tá bom. Eu vou deixar nesse modo aqui sem apresentação, que eu acho que fica melhor no compartilhamento. Isso aqui é um outro exemplo, ó. Muito comum aqui, relação mãe e filho. Filho, você vai sair de novo? Não acha que tem exagerado na bebida? Deixa a moto e chame um carro, né? E aí o filho, mãe, você sempre com essa, já sou adulto, só estou indo me divertir. Que saco isso. Quem nunca ouviu esse diálogo, que atire a primeira pedra. Seja de um lado, seja do outro lado. Agora eu estou na fase de experimentar o lado de cá. Mas eu já fui muito do lado de cá também. E aí o que aconteceu? Aconteceu o acidente de carro. Aí olha só a função, o F do CIF, né? Não acredito, viver sem minhas pernas. O sentimento dele, o impacto funcional. E o sentimento que ele traz qual é? E ainda preciso encarar minha mãe depois de ter sido grosseiro com ela. Como eu me arrependo. Então, vocês percebem que, nesse contexto aqui, a gente tem o quanto que o processo de adoecimento... Eu vou interromper o compartilhamento aqui um instantinho, para a gente poder voltar a olhar para vocês. O quanto que o entendimento do processo de adoecimento, quando a gente coloca o sentimento, a ideia, a função e a expectativa, é importante, porque às vezes a gente parte de um pressuposto de deduzir coisas, né? Não sei se vocês já passaram por isso aí também, mas eu vou colocar coisas muito simples, tá? Eu vou colocar uma outra história que não é nenhuma dessas duas que estão aqui, para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Eu recebi uma paciente sempre com um problema de dor de garganta, e ela toda vez batia lá no pronto atendimento. Minha primeira impressão dela, isso antes de eu estar trabalhando, essa coisa, eu já estou 30 anos na estrada, tá, gente? Eu vou fazer 30 anos junto com a AMI Brasil de Medicina, olha que bacana. A AMI Brasil faz 30 anos de AMI Brasil ano que vem, eu faço 30 anos de medicina junto com ela. Então, assim, lá no começo eu ficava achando assim, nossa, essa menina só vem pegar atestado,
Olha o pensamento, né? Esse é o meu pensamento egoísta. E ficava, dor de garganta, isso não é nada, tanta gente aqui com câncer, com diabetes, com pressão alta, e ela vem com essa dor de garganta sempre, e tudo mais, piriri pororó. E aí, na terceira vez que ela brotou, em 10 dias, com dor de garganta na fila do pronto atendimento, me veio uma pergunta que, sinceramente, não fui eu. Ali foi alguém que falou por mim, eu ouvi, reproduzi a pergunta, porque a resposta veio como um tapa na cara de volta. Que ela estava me dizendo assim, doutor, o senhor me passou esse antibiótico e tal e coisa, mas não consigo melhorar da dor de garganta. Está doendo ainda para engolir as coisas. Eu já estava assim, nossa, mas só faz reclamar. Aí eu falei, tá, e o que mais está difícil de engolir? Foi essa pergunta que eu fiz. Foi essa pergunta que eu fiz. E aí, o que mais está difícil? Gente, se vocês ouvirem aqui um alarido aqui em volta, relevem, porque está tendo Halloween dentro do prédio onde eu estou, e as crianças estão lá fora correndo atrás de doce, batendo em tudo que é porta. Então, não tem muito como estar evitando algumas coisas aqui hoje. Mas deixa eu voltar assim. E aí eu perguntei, o que estava difícil de engolir? O que mais está difícil de engolir? Tipo, para ela ir embora logo. Aí parece que era a deixa que ela precisava, que ela começou a chorar e falou que estava difícil de engolir o marido que batia nela, estava difícil de engolir a vida de manicure, tendo que cuidar dos 2 filhos, o marido bebendo, estava difícil de engolir a mãe que não dava mais bola para ela, dizendo que ela era objeto do marido e que ela não tinha mais nada a ver com isso. E aí começou a me bater um negócio seco dentro de mim, sabe? Tipo, nossa, olha só quanta coisa está por detrás dessa dor de garganta, quantos sentimentos, quantas ideias, quanta sensação de se tornar indigno diante das coisas, e eu simplesmente aqui achando que tinha que tacar fila, né? E aí, com isso, assim, eu aprendi, né, na marra, né, porque isso aí foi um puxão de orelha do lado de lá, porque essa pergunta, repito, não foi uma pergunta que brotou na minha cabeça naturalmente, mas hoje é uma pergunta que eu já começo a entender, se determinada parte do corpo está doente, quem sabe o sentimento não tem a ver ali. Então, se a gente pega alguém com uma dor no ombro, por exemplo, por que não perguntar, o que está difícil de carregar, meu amigo, nesse ombro? A pessoa vai dizer, acredita. E aí, se a gente pega uma pessoa num sofrimento como esse que nos trouxeram aqui, né, de uma tentativa de suicídio, será que a gente, em sã consciência, a gente quer terminar com a vida da gente? Ou a gente quer terminar com a dor e achando que vai terminando com a vida da gente, a dor vai embora junto? É o sentimento que está por detrás, é o que a gente tem que estar trabalhando. E não entrar num processo da gente simplesmente dizer assim, olha, você tentou suicídio, já vi isso em casa espírita, tá, gente? Por isso que eu estou falando as coisas desse jeito. Você sabe que você vai para o Vale dos Suicidas, né? Você já viu a Ivone Pereira? Já leu o livro dela? Memórias de um Suicida? Pois é, você viu lá onde os suicidas ficam? Você não vai ver nada, não vai ver teus parentes, não vai ver teus amigos, você vai ficar condenando. Cara, acabou ali, acabou o acolhimento. Eu tenho que entender o que está por detrás daquilo ali. Alguma coisa muito forte, ninguém vai tentar tirar a vida à toa, né? Ninguém vai tentar, quer ficar doente à toa. As pessoas têm algum motivo, têm alguma razão por ali. Então, daí já vou abrir a palavra para você, Leonardo. A ideia da gente trabalhar essa primeira coisinha que eu trago emprestada da medicina da família para a gente lidar com a espiritualidade. Toda vez que eu escutar alguém, eu tenho que gravar essas 4 letrinhas. Quais são os sentimentos? Quais são as ideias? Quais são as funções que estarão melhoradas ou prejudicadas com esse processo de adoecimento? E, finalmente, quais são as expectativas dessa pessoa frente a esse processo de dor e de adoecimento? Leonardo, pode falar. Então, até pegando esse gancho mesmo que você pegou da ideia de que ninguém verdadeiramente quer se suicidar, na verdade, a pessoa geralmente ela quer se livrar de um problema, né? Sempre é essa a ideia. Eu estendo esse pensamento, inclusive para vícios, porque isso acontece muito das pessoas julgarem, ver assim, esse morador de rua, ele não sei o que, ele só quer consumir crack, não sei o que. Ok, naquele momento ele está consumindo crack, mas poderia ser qualquer outra droga,
E não só droga, poderia ser comportamento, poderia ser em jogo, poderia ser em comida, poderia ser em qualquer tipo de vício. E aí, Sim. como você está falando, a causa, aquela coisa, né? Causa e efeito. Eu considero o vício ou a tentativa ou a solução como suicídio, como solução, um efeito. A causa é alguma coisa que está faltando na pessoa, é alguma coisa que ela vai tentar suprir com esse vício, seja ele qual for, como a ideia do suicídio. A pessoa não quer realmente se matar, ela quer acabar com aquele problema. Da mesma forma que o vício, ela coloca naquele buraco que está faltando, né? Uhum. Exatamente. É exatamente o que você está me trazendo. O vício, e é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, tá? Ele, na verdade, ele representa uma válvula de escape diante de um problema. Foi a forma pela qual eu consegui lidar com aquele problema de uma maneira rápida. Quem nunca aqui tentou tomar uma taça de vinho para relaxar? Né? Quem nunca aqui tentou comer um chocolate num momento mais de ansiedade para tentar acalmar aquela ansiedade? Pode ser relacionada, seja hormonal, por exemplo, uma tensão pré-menstrual, ou mesmo uma ansiedade diante de alguma coisa que vai acontecer. Quem nunca? Né? E às vezes não precisa ser uma comida, uma bebida ou um órgão qualquer. A gente pode estar falando aqui de comportamentos mesmo, né? Comportamentos viciosos, né? Então, com isso, eu começando a entender isso sem estabelecer um processo de julgamento, eu falo assim, não, pera lá, a pessoa, para estar se utilizando disso, ela está precisando lidar com alguma coisa que está difícil de lidar para ela. Eu não tenho que ser mais esse peso para estar lidando com ela, eu tenho que ser a pessoa que justamente ela vai conseguir também estar, não tem o chocolate, mas tem o Leonardo, tem a Bárbara, tem a Cláudia, tem, enfim, temos todos nós aqui disponíveis para poder estar fazendo isso, e com isso eu vou estar conseguindo lidar com o processo, né? E esse tem que ser o grande pensamento, né, Bárbara? Pode falar, você ia dizer. Oi. Eu queria relatar um caos que aconteceu lá no MAP Recreio, site da AME, com os colegas que trabalham lá na harmonização, tem umas pessoas presentes aqui. Chegou um rapaz, né, para harmonização, e ele relatou lá, né, com as pessoas, que tinha... que estava tendo muitos pensamentos, né, muita ideação suicida. E ele relatava que tinha um certo entendimento de que aqueles pensamentos não eram dele, sabe? Tipo assim, muitos pensamentos que... e aí veio uma irmã, numa das médiums, com um sentimento muito de acolhimento, de muito amor, sabe? Falou, e falou com ele, né? Que ele sabia que esse pensamento não era dele, e que quando viesse, que era para ele saber diferenciar isso, e que existiam muitas pessoas, assim, chorando, né, com um sentimento de muita amorosidade para ele. A pessoa mora sozinha no Rio, a família toda de fora do Rio, bem distante, lá para o Nordeste, veio trabalhar, né, fazer a vida. E aí parecia um sentimento maternal, e aí falou para ele, né, que tinha muita gente que orava por ele, lá da onde ele veio. Muitas pessoas que amavam muito ele. E aí ele comentou que há muito tempo que não ia visitar a família e que naquela semana ia retornar. E aí falou que estavam todos de braços abertos, que também não era para viver só para o trabalho, sabe? Que a vida também não é só trabalhar e ganhar dinheiro. E assim, foi uma emoção tão grande do rapaz, e a gente vê que é isso, às vezes é uma solidão imensa, pessoas que estão com a família distante, que não tem com quem conversar, que se veem perdidos, né? Um pouco perdidos. E que foi muito acolhido. Eu senti muita vontade de compartilhar esse caso. E foi bom. O resultado foi bom. Que bom, porque assim, eu vou aproveitar, tô gostando, tá bem dinâmico, eu quero assim mesmo, acho que desse jeito fica bem melhor.
Eu vou aproveitar e vou falar alguma coisa com vocês que eu ia falar lá na frente, mas já que o assunto veio agora, eu vou trazer aqui o que a Bárbara acabou de fazer. Deixa eu só botar no slide aqui certinho e já fazer o compartilhamento com vocês. O que a Bárbara acabou de fazer foi trabalhar com ele com uma outra ideia que a gente tem, que são ferramentas de enfrentamento, que a gente chama, em linguagem técnica, de coping. Está aqui para vocês verem. Ó. O coping religioso espiritual, tá por CRE, o termo, né? Coping religioso espiritual, que pode ser positivo ou negativo, porque sim, gente, a espiritualidade, ela tem um contexto, de fato, positivo, desde que ela seja uma estratégia que favoreça o enfrentamento da doença ou da situação, dando suportes de estratégias e conservação. Então, por exemplo, quando eu pego um caso como esse que a Bárbara traz, de uma pessoa que veio de uma terra distante, tentar a vida aqui, que estava desiludida, achando que as coisas não estavam melhorando, e eu consigo trazer esperança, mostrar, olha o outro lado, né? Ver como é que a gente está aqui para poder estar te dando suporte, ver como é que a gente está aqui para te apoiar, eu estou pegando essa pessoa e fazendo igual essa mãozinha, estou empurrando ela para cima, tá? Agora, se eu faço um coping religioso espiritual negativo, uma estratégia que prejudica ou dificulta o enfrentamento, vamos supor que seja uma pessoa que saiu da sua terra estrangeira, tal qual aquela história que Jesus nos conta do filho pródigo, né? Saiu, gastou todo o dinheiro achando que ia fazer a vida, e com isso ele não consegue estar fazendo a vida, e aí ele entende, nossa, fui castigado por Deus porque desrespeitei o meu pai. Então, nesse caso, eu empurro a pessoa para baixo. Então, todas as vezes que as pessoas trouxerem para nós questões como essa, olha, estou assim, mas foi porque Deus me castigou, ou então parecido com aquela historinha que eu contei lá no começo daquela dona Cândida, né, de que, estou com esse câncer, mas foi porque eu sou impura, e na verdade ela não tinha culpa de nada, ela foi violentada, mas é muito comum a gente ver isso no dia a dia, né, de mulheres que se sentem culpadas por situações de violência que elas sofreram na infância, né? E aí, com isso, quando eu percebo isso, o que eu tenho que estar fazendo? Eu tenho que fortalecer o enfrentamento religioso e espiritual positivo e ressignificar, transformar o enfrentamento religioso e espiritual negativo. Eu já vou abrir a fala de novo. Eu vou colocar aqui para vocês, dando exemplos, né? O que eu tenho que estar fazendo nesses enfrentamentos? Quais são os suportes de estratégia de conservação? Eu tenho que conservar mudanças comportamentais, por exemplo, descobri que ingerir determinado tipo de alimento não me faz bem, então eu vou deixar de ingerir isso, eu vou deixar de consumir essa droga, eu vou deixar de consumir, ceder esse vício. Se a pessoa traz isso, eu posso também estar fortalecendo ela nesse processo, mas posso dar suporte, né, no sentido dela ter percepção de suporte divino, como oração ou prece, ou suporte social, né, como a Bárbara fez aí na casa, acolhendo essa pessoa. Eu posso trabalhar com rituais de purificação, e aí tem vários, né, cada religião tem o seu, né, a gente pode trabalhar com água purificada, mas tem gente que trabalha com batismo evangélico, tem gente que vai trabalhar com a quaresma, né, o Ramadã também dos islãs, o Yom Kippur, e tantos outros rituais da Umbanda, do Candomblé, que trabalham com essa ideia de purificação e atribuição de significado, né? A trazer a atribuição de significados sagrados à situação, né? No sentido assim, olha, eu estou me sentindo cuidado e estou melhorando porque eu sinto que Deus está me ajudando nesse processo. Isso são enfrentamentos positivos, e a gente reforça isso, a gente conserva isso. Ao contrário, né, a gente tenta trabalhar, né, no sentido de ressignificar os enfrentamentos negativos. Então, por exemplo, em rituais de passagem, né, tentar organizar a experiência, né, no velórios, né, quando as pessoas têm aquele processo de luto, né, a pessoa às vezes tenta negar aquele processo de luto. Como é que eu dou um enfrentamento religioso positivo nisso? Quando eu começo a trabalhar numa perspectiva de transformação. Olha, qual era o melhor lado que essa pessoa tinha? O que ela gostaria de te ver? A gente vê isso muito
ricamente colocado quando a gente olha para os nossos irmãos aqui latinos do México, celebrando o Dia dos Mortos, né, o Dia de los Muertos, né? Como é que eles celebram? É com festa. Então, se a pessoa gostava de churrasco, ele vai fazer um churrasco lá na lápide pulmonar, lápide no túmulo da pessoa, né? E aí, com isso, mas, poxa, o morto ele vai comer o churrasco? Não, ele não vai comer o churrasco. Mas aquilo está ajudando as pessoas que ficaram a ressignificar e a trazer a presença daquele morto, daquele significado dentro de si. Quem não viu o filme Viva a Vida é uma Festa, o veja e entende o que é o ressignificado dessa morte, o quão é importante trazer isso. Lá fala muito de enfrentamento positivo e negativo do ponto de vista religioso. Né? A gente toma muito cuidado para não estabelecer um processo de conversão religiosa, de achar que a gente está ali para fazer a pessoa virar espírita, ou começar a frequentar a casa, e se ela não frequenta a casa, as coisas vão começar a ficar difíceis para ela. A gente não está com esse papel. Nosso papel ali é fazer com que ela entenda a religião como um ponto de apoio, né? E valorizar as experiências sobrenaturais que essas pessoas tenham, né? No sentido do simbolismo que essas experiências trazem, né? Dando o quê? Suporte narrativo ao longo do tempo, respeitando o timing da pessoa, a rede de apoio, né? Fazendo com que ela transforme aquele significado, né? Do tipo, nossa, mas mediunidade para mim é uma coisa muito difícil, eu fico ouvindo vozes, elas me perturbam, tá? Mas elas te perturbam por quê? Por qual motivo? Vamos trabalhar isso para que a gente consiga estar fazendo com que isso que está sendo difícil para você trabalhar nesse momento funcione de uma outra forma, possa te auxiliar de uma outra maneira, e aí, com isso, a gente consegue estabelecer a ressignificação. Então, falamos do CIF aqui no começo como uma estratégia, sentimentos, ideias, funções e expectativas, né? Tentar entender o que a pessoa traz no seu processo de adoecimento e de dor perante isso. E falamos agora de coping. Coping é uma palavra que significa, como aqui dissemos, de enfrentamento. E como é que eu faço o enfrentamento? Pego tudo aquilo que é a maneira positiva que ela vê de enfrentamento e reforço, e tudo aquilo que é negativo na forma de enfrentamento e ressignifico. Vou dar um exemplo muito rapidinho de um caso comigo. Uma pessoa chegou para mim e disse que não conseguia mais sair de casa porque a filha dela tinha morrido num acidente de carro e a responsabilidade do acidente de carro tinha sido da parte dela, ela, mãe dessa menina. E ela não conseguia mais sair de carro ou de casa porque ela entendia que ela era culpada da morte da filha. Qual foi o processo de tentar trabalhar isso? Tentar entender que essa filha ela tinha uma importância para ela tamanha que ela não conseguia lidar de não viver com a filha. E aí eu perguntei para ela o que a filha gostava de fazer, e ela me disse que a filha gostava de dar aula voluntariamente num lar Fabiano de Cristo, onde ela dava aula numa creche lá para crianças menores. E eu perguntei se ela tinha ido visitar essas crianças. Eu falei assim, mas visitar essas crianças por quê? Eu falei assim, você gostava da tua filha e a tua filha gostava das crianças, é uma matemática básica, né? Se A é igual a B e B igual a C, por que não A é igual a C? Você ir visitar as crianças. E aí ela ficou pensativa e tudo mais, levou um tempo para retornar comigo, mas posterior, não só ela voltou dirigindo o carro, mas para me dizer que ela tinha se tornado voluntária no Lar Fabiano de Cristo. Ou seja, ela transformou o enfrentamento negativo da religiosidade e espiritualidade dela em um enfrentamento positivo, reencontrando a filha a partir daquelas crianças. Nem sempre é tão fácil, nem sempre é bonitinho assim, mas é só para vocês entenderem que quando a gente tem a técnica na cabeça da gente, a gente vai também trabalhando esse processo. Ellen, você queria falar? Desculpa, eu fui me estendendo e não vi você levantando a tua mão. Não, eu queria falar um pouquinho sobre esse coping, né? Religioso, espiritual. Falar sobre uma situação que eu vivi ontem no meu estágio, de um paciente que chegou para o centro cirúrgico, chegou drogado, e ele se esfaqueou. E não foi nada mais grave, mas precisou entrar em centro cirúrgico, né, para verificar se tinha atingido algum órgão. E quando ele tinha terminado a cirurgia, os enfermeiros que estavam indo tirar esse paciente da cirurgia falaram, mas está vendo? E ele já tinha acordado da anestesia. Vê como que tá? Todo tatuado. Isso é coisa que atrai coisa negativa. E todos esses comentários beira-leito
para uma Sim, pessoa que está voltando, né, já de um processo traumático e que nós não sabemos o motivo, porque cada um tem os seus motivos e não cabe, não compete a nós julgar, né? sim. Principalmente profissional da saúde que está ali para o cuidado, eu acho que é duplamente cobrado nesse sentido, porque você está ali para o cuidado, você não pode de maneira alguma julgar, você tem que cuidar. E esses profissionais tecendo comentários nesse sentido, sabe? Então eu percebo que na área da saúde, para além de você motivar o paciente, existe essa dificuldade com o profissional de diversa categoria, médico, enfermeiro, também teve um anestesista essa semana que me chamou a atenção porque eu estava acarinhando uma paciente durante o processo de anestesia, porque ele disse que isso agitava ela, que não tinha necessidade de fazer carinho nela, E aí entende? eu vou te convidar, Ellen, a fazer uma escutativa desse anestesista. Eu vou pegar o exemplo dele. O que será que está por detrás de uma pessoa que acha que um carinho irrita, né? Quais são os sentimentos que passam pela cabeça dessa pessoa? Quais são as ideias que ela tem acerca do carinho? Será que esse carinho foi negado para ele em algum momento da vida, né? O que ele espera, né, desse processo, nesse contexto? Porque muitas das vezes o que ele fala para o outro é o que ele está falando dele mesmo, né? E eu digo isso com muita segurança, porque assim, eu acho que essa deve ser a 11ª ou 12ª vez só esse ano que eu estou falando dessas coisas. Tá? E falo isso Brasil afora, em várias universidades, em vários públicos, falei para público de médicos em clínica da dor, público de ortopedistas e tudo mais. E tamanha necessidade que os profissionais de saúde estão tendo de ouvir isso, e não raramente a gente percebe esses profissionais chorando, esses profissionais em sofrimento, esses profissionais que estão jogando para baixo do tapete toda essa coisa que está ali debaixo do iceberg que a gente falou, e projetando naquele paciente as suas frustrações, as suas raivas, as suas angústias, as suas carências, né? E a gente precisa se sentir um pouco mais digno, um pouco mais se colocar numa posição de que sim, nós temos dificuldades, mas são justamente essas dificuldades que nos potencializam e nos tornam humanos, para que a gente possa ir de encontro a essa outra pessoa que, em última instância, também é humana como nós. E aí eu quero aproveitar esses minutos finais que me restam, justamente para poder falar de uma última coisa em termos de técnica, aproveitando que você me trouxe aqui, Ellen. Falamos do CIF, falamos do coping, né, do entendimento do que é coping, e eu quero falar de uma outra técnica, que é a técnica do entendimento das narrativas. E aí a gente vai pensar, mas o que seria o entendimento das narrativas? Porque existe o território dos fatos e o território das narrativas. Pegar o exemplo que a Ellen trouxe, o território dos fatos, eu estou num centro cirúrgico anestesiando uma pessoa, fazendo lá propofol, o que quer que seja, e ela precisa ser anestesiada e ter o mínimo de estímulo possível para que ela possa ser anestesiada. Esse é fato. Agora, a narrativa. O que está por detrás daquela pessoa que está indo ali deitada para o centro cirúrgico? Quais são as expectativas que ela leva daquilo? Será que ela teme um dia receber anestesia e não acordar? Nossa, por conta disso eu vou fazer um carinho nela, mostrar que eu estou aqui do lado. Percebe que tem uma diferença na abordagem quando eu entendo a narrativa com relação a outra coisa? Eu vou dar um exemplo assim, bem besta mesmo, do nosso... eu estou naquela fase, Bárbara vai entender isso melhor do que eu até, aquela fase de só ficar assistindo desenho e filme de Disney, né? Então fica difícil, às vezes, usar outros exemplos. Mas eu vou pegar lá a história da Bela Adormecida. Todo mundo conhece a história da Bela Adormecida, não conhece? A história da Aurora, da princesa, que no 15º ano de aniversário dela foi amaldiçoada lá por uma bruxa, que não foi convidada para o batizado dela, e que por isso mesmo disse que quando ela espetasse o dedinho dela lá na roca, ela ia dormir por mais de 100 anos, e o beijo de um príncipe ia despertá-la daquele processo. Esse é o território do fato. Alguém já assistiu o filme Malévola? Viram a história da Malévola? Várias pessoas. Será que foi exatamente isso que aconteceu?
Fala, Aparecida, o que a Malévola concorda com esse fato? Foi isso que aconteceu? Eu assisti, já tem bastante tempo, mas não, ali é uma outra versão, né? É uma outra versão. Uma versão que mostra o quanto que ela foi enganada pelo pai daquela princesa, e que, na verdade, ela queria estabelecer um cuidado, mas ela era posta sempre de lado, né, ela sendo um ser da floresta, e que sim, ela lança uma maldição, mas que no fundo, qual foi o beijo de amor verdadeiro que, de fato, ela faz com que acorde a menina? É o beijo dela, é o amor que ela tinha pela menina. Então, a gente começa a entender, mas qual das duas histórias é verdade? Porque fica muito fácil, ela contou a versão dela, o outro conta a versão dele. Qual que é a história que é a verdade? A verdade é aquilo que te traz significado. Porque, na verdade, a vida não é uma linha só, não existe uma linearidade, né? Não existe um princípio, meio, fim. Existem vários pontos e que eu interconecto esses pontos do jeito que aqueles pontos me trazem o quê? Significado. E aí é importante eu respeitar a narrativa da pessoa quanto sendo a verdade dela, ainda que ela não seja necessariamente a minha verdade, porque o que talvez tenha faltado àquela pessoa tenha sido unir esse ou aquele ponto que seja importante, ou então nem uni-los, porque esses pontos não vão fazer a menor diferença para a vida dela. Agora, sair dessa história da linha reta e permitir uma narrativa com idas e vindas, com altos e baixos, isso é a vida. A vida da gente é narrativa, a vida da gente não é uma linearidade no sentido de que, olha, porque isso é muito comum também na casa espírita, e por isso eu estou trazendo essa história aqui da narrativa, olha, você não tem essa perna porque provavelmente você cortou muita perna aí no passado, você deve ter sido um general aí que arrastou muita gente aí de carroça, e por conta disso... Gente, que barbaridade, né? Isso, no mínimo, é falta de caridade, não tem por que a gente entrar nesse processo. A vida da gente é feita de altos e baixos, né? De erros e de acertos, e a partir dos erros, né? Voltando aqui ao que foi dito no começo, a partir do rolar da pedra no rio, é que a gente se lapida. Então, a gente tem que respeitar a narrativa como sendo, de fato, aquilo que a gente traz como história, não importa o que aconteça. Eu vou trazer uma narrativa aqui baseada em fatos reais, tá? Uma vez me foram agradecer uma rosa que eu tinha dado a uma pessoa, e eu fiquei pensando assim, gente, mas eu não dei rosa para ninguém, eu não dei nenhuma rosa para ninguém, que história foi essa? Eu esperei a pessoa me contar a história assim, nossa, aquele dia eu estava tão cabisbaixa, tão decepcionada, isso é um colega de trabalho, tá? Colega lá de equipe, né? Estava tão desesperada, tão cabisbaixa, que quando eu vi aquela sua rosa que você me colocou na mesa, eu estava já pensando em fazer uma besteira mesmo aquele dia, mas aquela rosa foi tão significativa para mim que eu cheguei, levei aquela rosa, cuidei dela com tanto carinho, e tirou foto da rosa e tudo mais, que vocês não sabem da maior, gente. Aquela rosa foi uma rosa que eu cheguei na saída do metrô, que tinha comprado de uma pessoa, sabe naquela coisa assim, compra uma rosa, eu fui, nem dei muita bola para aquilo e comprei a rosa, e aí peguei aquela rosa, e para não jogar a rosa fora, eu cheguei e coloquei numa mesa de uma sala que eu achei que não ia estar sendo ocupada, mas que naquele dia foi ocupada por uma pessoa que estava precisando receber aquela rosa. E que percebeu a minha intenção no processo de dar a rosa para ela. Qual foi a história que é real nessa história? O território do fato, cabia dizer para ela assim, não, olha, aquela rosa estava até ia jogar fora, mas já que não estava... Ou a narrativa daquilo que significou para aquela pessoa aquela rosa. Vocês percebem que a verdade ela é muito maior do que a gente consegue imaginar? O quanto que, e a gente que é espírita, então entende o quanto que a espiritualidade trabalha para que aquele vendedor tivesse exatamente naquele ponto para comprar aquela rosa. Isso é narrativa. Então, gente, respeitar a narrativa das pessoas. Não é passar pano. Não estou falando de passar pano, não. Mas entender que a história que a pessoa traz não interessa para mim se é a verdade. É verdade para aquela pessoa. E é nessa verdade, em cima dessa verdade, que eu vou trabalhar. Até o momento em que ela entenda se essa verdade traz enfrentamentos negativos para ela, voltando aqui às explicações anteriores, que eu ressignifique essas verdades ligando outras linhas e estabeleça enfrentamentos positivos. Fazendo como? Entendendo quais são os sentimentos,
quais são as ideias, quais são as funções que essa pessoa quer preservar e quais são as expectativas que elas têm a respeito disso. Usando essas 3 ferramentas, tem muitas outras, tá, gente? Mas eu quis guardar essas 3 que eu acho que são bem importantes e acho que já fica na cabeça da gente como é que a gente trabalha isso. A gente já vai ter bastante técnica para não ficar naquele vazio de, nossa, que situação desconfortável, como é que eu abordo isso? Vou escutar a história dessa pessoa, ver qual é a narrativa que ela tem para me trazer, separar os elementos positivos e negativos que ela tem acerca disso, compreender quais são os sentimentos, quais são as ideias que ela tem a respeito desse processo de adoecimento, o que ela quer trazer como função e quais são as expectativas dela perante aquilo que ela veio buscar aqui na casa. Porque aí, a partir disso, eu consigo estabelecer essa escuta que a gente colocou aqui tão ricamente, que seja algo importante, mas com responsabilidade, com estudo, né, tendo se preparado, mas lembrando que mesmo com todas essas técnicas dominadas, né, com todas essas ideologias, com todos esses pensamentos, que eu me lembre sempre de que ao escutar uma alma humana, deu ser sempre uma outra alma humana, né, no dizer de Carl Jung, médico psicanalista, que nos traz isso tão lindamente e que busco aqui encerrar essa fala exatamente para que a gente possa ser essa alma humana que houve outra alma humana. Conhecendo coisas, sim, para nos ajudar nesse processo, mas que a gente possa nunca esquecer a nossa condição de humanidade, né, para ouvir bem essas pessoas, tá bom? Eu acabei me estendendo um pouquinho, mas a gente foi falando no meio do caminho, mas estou disponível e aberto aqui, caso vocês tenham algumas questões ainda mais para trazerem, gente. Foi ótimo, Domingos. Poxa, foi muito Foi bom. um conversinho, assim, entendeu? Foi só como eu disse, eu tentei trazer coisas de uma oficina de 4h30 para dentro de uma fala de 40 minutos, mas foi um pouquinho disso aí que eu acho que vai fazer sentido aí para vocês. Exato. E quantos de nós, né, agora já encerrando para a gente fechar na oração, mas quantos de nós não chegamos às nossas casas espíritas, ou o espaço espiritualista que cada um se achega, né, se sente bem, sentindo essa necessidade, né, de colocar alguma dor para fora, de conversar com alguém, e só queria ser acolhido, ser escutado, mais nada. Às vezes a gente acha que precisa de uma coisa muito longa, né, uma coisa muito elaborada, e às vezes o que precisa é só de um ouvido amigo, né, de alguém que não está no meio do furacão que você está passando. Então, No dizer de McQueen, né, a nossa escuta ativa é o maior presente que a gente pode dar a um paciente, né? Ele que era médico, né, falou disso, não era espírita, não. O maior presente que a gente pode dar são ouvidos atentos e um coração aberto. Essa que é a frase completa dele, né? Que a gente possa manter isso aí firme, né, e atuante. Com certeza. Estamos caminhando. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa oração final, tá? Para encerrar, pode ser? Eu, de novo? Não, eu vou convidar Márcio, você está por aí? Você gostaria de fazer a nossa oração final? Posso fazer. Ah, então tá bem. Então tá. Gente, muito obrigada. Márcio, tá contigo. Queremos agradecer a Jesus, a todos que participaram, ao palestrante, esse enriquecimento, essa palestra maravilhosa que trouxe tanto conhecimento para a gente. Que Jesus possa abençoar os nossos caminhos com muita paz, amor, e que isso possa se repetir várias vezes para que a nossa humanidade possa trilhar no caminho da evolução. E assim seja. Graças a Deus. Seja, Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado. Gratidão, Domingos. Até mais, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.